Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar finalmente da saga do clone. Infelizmente ela ainda não chegou no Rio de Janeiro. Bom, não chegou de forma oficial nas bancas, mas eu consegui comprar a minha. Ela aqui. Consegui comprar a minha na Panini Point. Sim, abri uma loja da Panini Point aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz a cobertura logo na primeira semana de inauguração. Tem o vídeo aqui, a loja ficou muito legal. Lá no Shopping Downtown, na Barra, tá? A gente também tem uma Panini Point no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. Então você tem duas opções, Niterói ou Barra da Tijuca. Não sei se nesse momento, vou até marcar a galera da Panini Point, se vai ter ainda o material por lá. Acredito que eles devam ter de novo o estoque, tá? Mas eu comprei, e comprei a cartela, cara, que a gente aqui no Rio tá aguardando bastante, ó. Comprei o cartelão, aqui era onde estava o volume 1. Volume 1 e 2 por R$ 44,90, tá? Ó, o cartelão esperto. O volume 2, obviamente, eu ainda não tirei daqui. E o volume 3 está em algum lugar por aqui, que também tinha na Panini Point. Então comprei logo os 3 primeiros volumes. Não tinha conseguido fazer o review antes, não tinha conseguido parar para ler. Consegui o volume 1. Espero que semana que vem já saia o review do volume 2, quem sabe até do volume 3. Mas vamos falar desse material aqui. Mais um clássico dos anos 90, mais um dos resgates nostálgicos que dividem opiniões, né? Afinal, Saga do Clone é a pior coisa de todos os tempos. Menos, galera, menos. Tem muita coisa ruim saindo hoje em dia também, tá? Mas isso aqui não é ruim, não, tá? Isso aqui é bem divertido, bem legal, e acho que vale uma atenção, tá? Homem-Aranha Volume 1, seguindo o padrão básico das sagas, capa cartão, papel offset em cores, que valoriza demais a arte e as cores desse período, tá? A revista em si tá, porra, muito bonita, cara. Os artistas envolvidos aqui, as cores, cara, é muito legal. Eu curto demais esse estilo de arte, essa época, e com relação a isso é irrepreensível. O preço dessa edição especificamente é R$ 44,90, tá? Mas a gente tem aí o pacote que sai as duas edições por R$ 44,90 se você conseguir comprar a cartela promocional, enfim. Acredito que quando chegar oficialmente no Rio vai chegar também a cartela, mas você tem a possibilidade de comprar no Panini Point também. Mas vamos falar do material, tá? Saga do Clone tem um vasto programa aqui no canal, um programa enorme que eu falo a respeito do todo o guia de leitura, tudo que foi publicado pela Editora Abril, tal. Então tem um programa completão aqui, mas obviamente conforme eu for falando edição a edição, eu vou fazer igual eu estou fazendo com o review da saga do Batman, A Queda do Morcego, que eu também dou uma pincelada onde esse material foi publicado anteriormente. Vale lembrar que a saga do Homem-Aranha, ela nunca foi republicada, tá? Diferente da Queda do Morcego, foi republicada várias vezes, inclusive por mais de uma editora, porque saiu pela Panini em mais de um formato, tá? E também saiu pela Eagle Moss, ela praticamente completa. Então, a Queda do Morcego é uma coisa já recorrente no mercado nacional. Saga do Clone não. Ela saiu na revista Teia do Aranha e Homem-Aranha lá nos anos 90 e nunca mais. Então, todos os materiais são daquela época. Se você não tem nada daquilo, não tem outro. Você não tem como ter repetido esses materiais, tá? E se você não quiser essa versão, a única opção que você tem, não existe capa dura, não existe mais nada. É a edição formatinho da Editora Abril, certo? Vou usar como base o Guia dos Quadrinhos, porque eu não consegui. Aqui tá um caos, ó, a correria, eu ainda não consegui. Mas pretendo fazer um comparativo dessa edição com a edição da Saga do Clone, original da Editora Abril. Vou pegar o material correspondente a essa edição e vou fazer um comparativo num próximo vídeo, tá? Em breve vai rolar pra gente dar uma comparada. Mas vou usar como base o site Guia dos Quadrinhos, que é a fonte mais confiável que a gente tem a respeito do que tem dentro do material, onde esse material foi publicado anteriormente, tá? Aqui dentro, cara, a gente ainda tem, ó, um panfletinho que é praticamente igual a cartelona, tá? E diz que aqui serão 18 volumes na coleção, tá? Então, aparentemente, 18 volumes se encerra a Saga do Clone. Barba, até onde vai? Barba, esse material deveria ter 30 edições para compilar tudo. Não sei até onde vai, a gente vai descobrir até que ponto real esse material vai. Se vai até o fim ali da fase do Aranha Escarlate, né? E isso se conclui, isso se considera como a Saga do Clone, ou se a gente vai ter a fase em que realmente o Peter Parker vai embora com a Mary Jane, o Aranha Escarlate deixa de ser Aranha Escarlate, se torna um Homem-Aranha e assume durante algum tempo o manto de Homem-Aranha sozinho em Nova York.
Eu acredito que não. Acredito que a gente deva ficar focado no período dos 2 aranhas. Isso deve ser... Porque isso, na verdade, é a saga do clone. A outra parte, cara, é a saga do Ben Reilly como Homem-Aranha. Não deixa de ser, no todo, saga do clone. Mas a confusão principal do clone, que é onde tem 2 aranhas em Nova York, é essa parte. Então, aguardemos. Eu vou fazer review de todas as edições. Vou ler todas as edições, que eu estou me divertindo lendo isso aqui, tá? Do mesmo jeito que eu estou adorando ler a saga da Queda do Morcego. Então, vou acompanhar, a gente vai acompanhar esse material aqui. Vamos lá, vamos mostrar aqui com calma. Capinha tá maravilhosa, bem anos 90, com direito a corner box, tá? Aqui a 4ª capa do personagem, do vilão principal dessa edição. Aqui a gente tem uma história que se inicia trazendo pra gente esse Homem-Aranha, esse clone, né? Esse outro Peter Parker, né, que se chama Ben Reilly, que ele estava exilado, escondido em algum lugar. Afinal de contas, as memórias não são minhas. Esse cara acredita que ele é um clone. Ele acredita que ele é um clone que foi feito pelo Chacal. Num quadrinho lá chamado Saga do Clone Original, que já saiu aqui pela Eagle Moss. Esse material já saiu também outras vezes. Tem um programa sobre essa edição da Eagle Moss aqui, tem um review de alguns anos atrás, mas tem esse programa aqui, tá? Então existe esse Homem-Aranha que teria sobrevivido lá naquele experimento passado e se escondeu. Ele tem as memórias do Peter, mas ele não é o Peter, então ele não vai confrontar aquilo ali, ele se exilou. Quando ele descobre que a tia May está internada no hospital, à beira da morte, às portas da morte, ele vem pra cá, tá? E acaba se deparando com um Peter Parker amargurado, um Peter Parker que tá com muitos problemas. Não só com o fato da tia May tá à beira de morrer, mas ele também tá com problemas conjugais. Ele e a Mary Jane não estão tão bem assim. Ele não é aquele Peter alegre, ele não é aquele Homem-Aranha divertido, ele não é mais aquele cara, tá? Ele estava realmente numa fase bem complicada e em parte por isso que até criaram a fase do clone, que era uma forma de talvez se livrar dele. Acabou que não deu certo, tá? Mas tentaram se livrar do Peter Parker. Bom, eles acabam se encontrando. Obviamente, vai haver um quebra inicial, tá? Não tô te dando spoiler, esse quadrinho tem, 30 e poucos anos. Então, é o básico pra você entender o que tem dentro dessa edição, tá? E tá na capa que eles vão discutir, isso é óbvio. Vai haver esse confronto inicial entre os personagens e, obviamente, em determinado momento, eles precisam forjar uma aliança. Essa fase inicial, essa parte inicial, o primeiro terço da revista, traz justamente esse confronto ali, essa ideia de eu tô aparecendo, mas eu não posso deixar a Mary Jane me ver, porque eu sou igual o Peter Parker, né? Eu não posso deixar o Homem-Aranha me ver e tal. Existe esses encontros e desencontros. Depois a gente vai para esse confronto dos dois e depois a gente tem o surgimento desse vilão aqui, tá? Que é o... eu não lembro aqui do nome dele. Daqui a pouco eu relembro o nome dele, mas enfim. A gente tem esse vilão aqui. É o Traveler, tá? O Traveler aparece e ele quer desafiar o Peter Parker. Existe uma semelhança muito grande dos 2 terços finais da revista com o início da Queda do Morcego, tá? Esse material veio posteriormente, também na premissa de vão vender 500 edições de uma mega saga que vai mudar para sempre e enfim, tá? Existe muita semelhança do que acontece inicialmente aqui com o Traveler e o que aconteceu com o Bane na saga do Morcego. O Traveler ele vem como um cara que tem uma pequena equipe de vilões ali com ele, que vão testar o Homem-Aranha ao seu limite físico e mental para ver se ele é digno de alguma coisa. E ele pega lá o asilo Ravencroft, né? E, porra, ele fala, Aranha, ou você vem aqui e me derrota, ou eu vou soltar todos os presos, vou soltar o Carnificina e toda a galera que tá aqui. Algo que, no fim das contas, o Bane tinha uma ideia parecida, né? Vou subjugar o Batman, enfim, tá? E também ele acaba usando o artifício de soltar todo mundo que tá no Arkham para acabar ainda mais com o morcego, tá? Então, tem alguma semelhança aqui. Confesso que essa primeira edição, a gente ainda não tem um ritmo tão interessante assim, porque a gente tem alguns problemas dentro da narrativa. O primeiro é que a primeira parte da história, eu já vou mostrar as páginas e a gente já vai esmiuçar ainda mais, tá? A primeira parte da história, ela parece meio confusa, tá? Ela tem um ritmo meio estranho. E existe uma justificativa em cima disso dentro
dentro do Guia dos Quadrinhos, tá? Que diz pra gente que a parte inicial da revista, as primeiras 32 páginas da revista, traz um compilado de páginas que saíram em outras edições, para justamente formar uma base para começar a história. Então, teoricamente, as primeiras 32 páginas saíram ao longo de algumas revistas, então são pequenas partes. Talvez isso explique, embora eu não saiba exatamente se procede, mas eu acredito que sim. Porque aqui atrás, tá, a gente tem 144 páginas de quadrinho, supostamente divididas entre as edições Web of Spider-Man número 117, Amazing Spider-Man 394, Spider-Man 51 e Espetacular Spider-Man 217. Só que essas 4 edições não dariam 144 páginas, tá? E aí justifica e explica a gente ter 32 páginas dessas 144 sendo um compilado de páginas que estavam ali perdidas dentro das publicações anteriores desses 4 títulos, de materiais que levaram até aquele ponto. Faz sentido, tá? Faz sentido, então eu vou pelo Guia dos Quadrinhos, que a galera aqui que cadastra tudo isso é bem confiável, tá? Então, vamos começar a mostrar a edição e a gente vai esmiuçando ainda mais esses materiais, tá? A gente começa aqui, ó. Aqui dentro a gente tem a parte interna da capa impressa, tá? Tem um textinho introdutório aqui. A gente tem aqui... aqui a gente tem exatamente, ó, o prólogo. É exatamente isso, tá? Tudo que eu acabei de falar tem aqui no prólogo, então não só o Guia dos Quadrinhos estava certo, como essa informação não está aqui na quarta capa, né? Mas está aqui dentro, no índice do quadrinho, tá? Então o prólogo tem trechos de 8 edições, tá? 2 de cada um desses títulos. São os materiais prévios. Essas histórias estão completas nas edições de Homem-Aranha e Teia do Aranha da época. O material pré-Saga do Clone, tá? Não vai ser publicada aqui inteira a história, até porque não tem sentido, porque não começou de verdade. Só que eram páginas que começavam a introduzir o Ben Reilly, começavam a mostrar pistas de que algo ia acontecer num futuro breve. Por isso que elas estão compiladas desse jeito aqui, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui uma série de roteiristas, tá? E a gente vai destacar aqui o principal, 2 deles, tá? O principal é o JMD Mattheis, que é um cara enorme, pô, responsável pela Liguinha, responsável pela... eu amo, veio já o nome, tá? É a Última Caçada de Kraven. Ele tem material que saiu agora pelo... Agora não, né? Que foi reimpresso agora pelo Pipoca Nankin, que é o Moon Shadow. Então é um cara que tem uma bagagem enorme de grandes roteiros no mundo dos quadrinhos, tá? E a gente também tem roteiros do Tom DeFalco aqui no material. Vamos lembrar que são 4 títulos mensais, sim. E eles são interligados, um continuando o outro. Só que cada um deles é roteirizado e desenhado por uma dupla diferente da outra, tá? Mas isso funcionava naquela época, beleza? E a gente tem um monte de desenhistas de altíssimo nível, que vale a gente destacar muito 3 deles aqui, tá? Embora os outros também tenham uma qualidade muito grande, mas eu destaco o Mark Bagley, que é um cara que eu amo. Pra mim, ele é um dos Homem-Aranha, ele tem um dos traços de Homem-Aranha definitivo pra mim. Eu adoro o Homem-Aranha dele, adoro. É um dos Homem-Aranha mais foda que tem, é o do Mark Bagley. A gente tem o Tom Lyle, que faz também um trabalho muito bom. E temos o Sal Buscema, que ele faz só ali... ele faz mais pra reta final da história aqui, o material. Mas ele tem um traço muito característico, muito marcante, que também funciona muito bem, tá? Mas tem uma galera aqui toda muito boa no material. Outra curiosidade aqui, que eu vou trazer, porque eu gosto muito desses caras, eu vou trazer essa curiosidade, tá? A tradução e adaptação, a parte editorial aqui do quadrinho, fica por conta do Mário Luiz Barroso e do Levi Trindade, tá? Ali com Hyperion Comics, tá dentro aqui da produção editorial do material. E esses dois, essa dupla espetacular, tá na tradução e no editorial aqui do material. Porra, que legal ver vocês aí. O Mário Luiz Barroso, que é o cara que traduz Homem-Aranha há mais de 30 anos, não podia ficar de fora, obviamente, isso aqui, tá? A gente entra com um texto introdutório e a gente começa com essas páginazinhas. Então, eu tô te falando aqui, ó, a gente tem a Tia May passando mal, tá? Então, a Tia May passando mal é parte de uma história dessas revistas que foram publicadas antes de começar a Saga do Clone.
e ela passou mal. Passou mal e caiu. Também caiu ali. Pronto. Vamos para outra revista, entendeu? Aí esse material foi sendo publicado assim, eram 2 páginas numa revista e tal, porque a história tava rolando, o Homem-Aranha tava encarando lá uns vilões quaisquer e tudo mais. Então a gente tem aqui um motoqueiro misterioso. Cadê a cabeça dele? Quem é? É óbvio que é o Ben Reilly, mas se tu bota aqui que ele é igual o Peter Parker e tudo mais, a galera fala, então você tava criando todo um cenário aqui de expectativa, tá? Então a gente tem essa construção e essas edições aqui de toda essa parte inicial são justamente esse apanhado de páginas de 8 edições. Por isso essa parte inicial ela não é tão coesa. A gente tem uma história que tem alguns problemas narrativos porque ela não é uma história, tá? Embora ela tenha uma sequência cronológica, embora você lendo ela funcione, mas ela não foi pensada assim do jeito que está aqui. Tem desenhistas diferentes, tem roteiristas diferentes. O material tá uma salada aqui. Funciona, você entende essa parte inicial, mas outras coisas aparecem aqui e ficam meio esquisitas. Como, por exemplo, essa vilã aqui, que teve uma porrada dela com o Homem-Aranha, eles estão no hospital e tal, e você fica perguntando, mas onde é que rolou essa porrada que eu nem vi? Tava lá na edição que essa revista estava completa. Quando terminou a porrada, ela foi para o hospital, mas você não viu a porrada. Barbie, então não tem como eu ler. Porque eu perdi a porrada do Homem-Aranha contra uma vilã de 5ª categoria. Meu irmão, não, também não é por aí, né, cara? Dá pra ler, mas se tu ficar desesperado, vai atrás das revistinhas lá do Homem-Aranha e da Teia do Aranha dos anos 90, que vai ter a história completa por lá, tá? Então a gente tem toda essa fase inicial trazendo esse conceito pra gente, tá? Esse Homem-Aranha que tá muito bom, ó, tá? Então, essa parte inicial é justamente isso. Porra, isso aqui tá espetacular, olha isso aqui. Literalmente espetacular Homem-Aranha, porra. Tatuar um Homem-Aranha desse aqui. Espetáculo, tá? Então, toda essa parte traz, ó. Aqui a gente já partiu para uma arte do Sal Buscema. Então, a gente tem uma confusão de artes rolando aqui dentro desse material. Agora a gente entra na Saga do Clone, tá? A partir da página 41, a gente entra definitivamente na Saga do Clone. Com essa edição, que é a mesma capa desse quadrinho. Aqui os dois se encontram. O clássico encontro do Peter com Peter, do Peter com Homem-Aranha. Aqui vai rolar o primeiro confronto entre os dois. Esse material saiu em Web of Spider-Man, número 117, tá? E traz o arco que está publicado aqui na íntegra, Poder e Responsabilidade. Esse arco em 4 partes é o estopim, é o início de toda a Saga do Clone. E o material tá aqui dentro completinho, tá? Aqui não são trechos nem fragmentos do quadrinho. Aqui a obra está completa. A gente tem o Poder e Responsabilidade publicado completo. Essa primeira história tem o roteiro do Terry Kavanagh. Porra, não me pergunta exatamente como é a pronúncia. E a gente tem a arte muito boa do Steven Butler, tá? Que faz um trabalho espetacular. Esse material saiu originalmente em 1994 nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, ele saiu em 1997, dentro da revista Homem-Aranha número 165 da editora Abril. Curiosidade a respeito desses 4 títulos que eu vou te falar aqui agora, tá? Esses títulos tinham 32 páginas. Essa parte de Poder e Responsabilidade ocupava em torno de 22 páginas dessas 32, tá? A gente sabe que uma parte delas é capa e contracapa, mas enfim. Elas ocupavam uma parte, que é a parte normal de uma revista em quadrinho americana, que são em torno de 22 páginas. Essas 22 páginas estão publicadas aqui dentro desses 4 títulos, fazendo assim a série completa de Poder e Responsabilidade. Barba, mas faltaram aí umas 10 páginas. Cadê essas 10 páginas? Essas outras páginas estão publicadas dentro do volume 2, tá? O volume 2 traz esses enxertos, digamos assim, esses extras de páginas nesse material aqui. Porque eram histórias que iam para outro lado, eram histórias que estavam focando em outra coisa. E ali não tinha muito sentido a gente fazer essa quebra narrativa para publicar aquilo. Então, achei legal a ideia, tá? Você lê essas 4 edições que formam uma história contínua. E ali na outra edição, no volume 2, você lê esses pequenos trechos também de maneira contínua e fecha a história numa maneira cronológica e mais funcional, tá? Acho que é bem acertado isso daí, tá? Então,
beleza? 1994, 1997 aqui no Brasil. Essa história aqui, então, que começa tudo, a arte, como falei pra vocês, que é porra, acabei de falar o nome do cara. Cadê o nome do cara? Aparece de novo aqui. Do Steven Butler, que também faz, pra mim, um Homem-Aranha maravilhoso. Eu adoro a arte dele também, tá? Faz um quadrinho, porra, muito, muito bom. Ó, então tem a porrada do Aranha com o Peter Parker. Com o Peter Parker que não é Peter Parker, né? Com o Ben Reilly. E a gente tem o surgimento desse vilão aqui, tá? Que vai testar os aranhas. Essa é basicamente é isso, a edição, tá? A gente vai ter ali eles invadindo o Ravencroft, né? Para começar a preparar tudo e desafiar o Aranha para esse momento ali obscuro, tá? A próxima edição é a edição de Amazing Spider-Man número 394, obviamente também publicada em 1994. No Brasil, obviamente, publicada em 1997, tá? Aqui a gente tem a arte do Mark Bagley, que, porra, tá, obviamente, espetacular. Esse material também saiu na edição número 165 do Homem-Aranha, tá? Então, porque foi a edição que deu início à obra aqui no Brasil, tá? Começou tudo por aqui, você já viu a capinha dela aparecendo aqui, que é a mesma capa que essa daqui, a diferença é que tem um fundo diferente, um fundo nacional, tá? Porque o fundo original é esse laranjinha. E a gente tem aqui essa página aqui que é emblemática do Ben Reilly, né? Aí preocupado e pensando o que ele vai fazer. E a gente vai ter o confronto do Aranha. Cara, o Aranha do Mark Bagley é foda demais, cara. Ah, porra, olha só isso aqui, cara. Porra, ele é magrinho, mas todo musculosinho. Eu adoro a cabeça dele, bem oval, os olhos gigantescos. Ele faz umas poses muito boas. Porra, eu adoro o personagem do Bagley. E ele vira aquele Aranha do Tom Holland, né, cara? Ele é pequenininho e tal. Cara, eu gosto demais, tá? Então, tem aí o Aranha confrontando ali o Traveler. A próxima edição é Spider-Man, tá? Spider-Man número 51. Essa edição tem o roteiro do Howard Make e a arte do Tom Lyle. Esse material, obviamente, também saiu tudo no mesmo mês, tá? Saiu basicamente tudo no mesmo mês lá fora. E aqui também saiu na edição número 165 do Homem-Aranha, como disse. Tudo foi publicado desse jeito. Curiosamente, vale aqui a curiosidade, a editora Abril também fez esse esquema de publicar as histórias na ordem, como estão aqui, e esses trechinhos também foram publicados em outra revista, todos na ordem também. Isso daí foi muito bom, tá? Então eu vou mostrar aqui umas edições. Aqui a gente tem o Ben Reilly tendo que agir, tá? Ele vai ter que entrar na luta, o Peter tá precisando dele, e, porra, com direito a armas gigantescas, né? Personagens com toda a cara de anos 90. O Peter ele precisa de alguém para dar uma força para ele, senão não vai dar bom. E aí a gente vai ter o Aranha Ben Reilly entrando e ajudando o Peter, tá? Então aqui começa a se forjar a aliança, algo bem comum dentro dos quadrinhos, principalmente da Marvel, né? Primeiro eles caem na porrada, depois eles dizem, a gente tá junto, né? A gente tá pelo mesmo ideal, então vamos nos juntar. E a gente se junta e cai na porrada contra os outros. Para fechar, a última edição, Chover Molhado, é exatamente a mesma coisa, foi publicada na edição 165 da editora Abril, tá? A gente tem o Espetacular Homem-Aranha, que tinha na época o roteiro do Tom DeFalco, que era o editor, inclusive, da revista do Homem-Aranha, editor-chefe da parada. E a gente tem a arte, porra, de ninguém mais, ninguém menos que Sal Buscema, tá? Fazendo aquele trabalho clássico, maravilhoso dele. Então, a gente tem, finalmente, o confronto derradeiro dos dois aranhas aqui no Ravencroft, vai ter o Carnificina, e a gente tem a participação também do Traveler ali no meio disso tudo. Toda essa edição aqui, depois que ela engrena, ela se torna uma única grande aventura. Ela ainda não é, na minha opinião, tá? Ela ainda não é ultra empolgante, porque a gente tem aqui esse vilão que apareceu que é bem genérico, tá? Não vou dizer que é genérico, cara, mas a gente tem uns vilões tão legais, né? E a gente... Aí aparece um cara com umas pulseiras lá, eu sou o Traveler, eu vou... porra, qualquer coisa. Ainda não andou, tá? Ainda não andou porque a gente ainda tem o Homem-Aranha chato. Vamos ser sinceros, o Homem-Aranha nesse período ele não tá legal.
E por isso que a Marvel tava pensando em se livrar dele. Ele tá um Homem-Aranha amargurado, um Homem-Aranha chato, um Homem-Aranha que não faz piada. O próprio Ben Reilly fala isso pra ele. É o Ben Reilly que fala? Não. Alguém fala pra ele. Eu acho que é o Ben Reilly. Agora também não lembro. Mas enfim. Alguém menciona. Fala, cara, cadê tuas piadinhas? Cadê teu senso de humor? Esse não é o Homem-Aranha. Ele tá diferente. Porque ele estava diferente. O personagem estava numa carga diferente e pesada. Então a gente ainda não tem o que é o legal da saga do clone. O legal da saga do clone é os dois se juntarem. O Ben Reilly se tornar o Aranha Escarlate, que é um dos Homem-Aranhas com um dos uniformes mais fodas de todos os tempos. O uniforme do Aranha Escarlate é espetacular. Fazer uma tatuagem do Homem-Aranha Escarlate. Tô querendo tatuar tudo. Então, fazer uma tatuagem do Aranha Escarlate, tá? E a gente tem, cara, esses dois juntos, deixando o Peter de novo mais leve, vai para um outro caminho. A gente tem a participação de dois aranhas, o que dá uma dinâmica diferente. E aí sim, o quadrinho vai dar uma engrenada legal, tá? Mas é aquilo. Não é um quadrinho horrível, tá? Como a galera pode pintar por aí. Não é um quadrinho, porra, que vai ser a melhor coisa que você vai ler. Isso é fato que não é. Mas eu acho que funciona muito bem. Acho que ele tem uma arte muito legal, tá? E a edição tá muito caprichada. Vale demais pegar. Obviamente, com todos aqueles asteriscos. Tu tá afim de ler algo dos anos 90. Tu tá afim de relembrar ou conhecer a tão famigerada saga do clone. Acho que vale muito embarcar nessa. Eu me diverti pra cacete. E tô doido pra pegar o volume. Bom é que eu já tô com 2 e 3 aqui me esperando. Então, tô bem empolgado pra pegar o material, tá? E você? Curtiu o programa? Deixa o like e o comentário aqui embaixo. Quer que eu faça o comparativo das edições com a Editora Abril? Eu tenho essa fase aqui, essa parte inicial da saga do clone, eu tenho todinha em casa da Editora Abril. Lá na casa da minha mãe. Tem que catar aqueles negócios lá. Posso fazer um programinha se vocês quiserem. Se esse vídeo aqui também não der meia dúzia de views, também não vou fazer mais nada disso, tá? Então, deixa o comentário aqui embaixo, deixa o like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte mais vezes. Não se esqueça de se inscrever lá no Insta do Barbas. E se for comprar a saga do clone, for comprar qualquer coisa na Amazon, usa o link do canal que tá aqui embaixo, que você ajuda demais aqui o trabalho do Barba, beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinho. Um abraço e até a próxima.